El Salvador é um país da América Central que tem sido marcado por uma história política e social complexa. Nos últimos anos, a nação passou por mudanças significativas, tanto em termos de governo quanto de questões sociais. A situação política em El Salvador tem sido caracterizada por uma polarização profunda entre diferentes grupos e partidos políticos. O país teve um passado de governos autoritários e conflitos armados que deixaram marcas duradouras na sociedade. No entanto, nos últimos anos, o país viu a ascensão de um novo líder político, Nayib Bukele, que foi eleito presidente em 2019. Nayib Bukele pertence ao partido Novas Ideias, que se descreve como um movimento político moderno e anti-establishment, que significa adjetivo usado para designar um indivíduo, grupo ou ideia, que é contra as instituições oficiais. Sua eleição marcou uma mudança significativa na cena política do país, uma vez que ele rompeu com a longa tradição bipartidária que havia dominado a política salvadorenha por décadas. No entanto, sua abordagem no poder também gerou controvérsias, pois ele concentrou mais poder em suas mãos e adotou medidas que alguns críticos consideram antidemocráticas. Em termos de questões sociais, El Salvador enfrenta desafios profundos. A violência e o crime organizado têm sido problemas persistentes no país, com taxas de homicídios historicamente altas. A luta contra as gangues, como a MS-13 e a Bairro 18, tem sido um desafio complexo para os governos e para a sociedade em geral. Além disso, a desigualdade econômica e social é uma preocupação central. Muitos salvadorenhos enfrentam dificuldades econômicas, falta de acesso a serviços básicos e oportunidades limitadas de emprego. Isso levou a um fluxo significativo de migração, com muitos salvadorenhos buscando melhores condições de vida em outros lugares. El Salvador é uma república presidencialista, sendo o presidente a principal figura representativa do governo local. Os salvadorenhos possuem um sistema pluripartidário, com relativa liberdade de expressão, mas amplamente marcado pelas disputas internas de poder e pela violência. A população de El Salvador é, em sua maior parte, mestiça, sendo formada pelo processo de miscigenação entre a população nativa e os colonizadores europeus. O país possui mais de 6 milhões de habitantes e a maior cidade é a capital, San Salvador, com cerca de 540 mil habitantes. O fato de El Salvador ter uma população elevada em comparação ao seu pequeno território faz dele um dos países mais densamente povoados do mundo. A maior parte da população salvadorenha é urbana e desfruta de condições de vida medianas, em razão das consideráveis taxas de pobreza do país e da elevada criminalidade local. A economia de El Salvador é caracterizada pelas práticas primárias de produção, com destaque para a agricultura. Os principais produtos cultivados são o café, a cana-de-açúcar e o milho. Além disso, a pesca e a produção de camarão geram importantes divisas para o país. Já o setor secundário está voltado para o mercado interno, com destaque para a indústria têxtil e alimentícia. Por sua vez, o setor terciário é pouco desenvolvido e marcado pela informalidade. El Salvador conquistou sua independência em 1940. O país fez parte da Guatemala até 1821 e, posteriormente, das Províncias Unidas da América Central. O território de El Salvador já estava habitado por populações indígenas nativas quando, em 1524, os colonizadores espanhóis chegaram à região e deram início ao processo de colonização. No século XX, o país enfrentou diversos governos militares e inúmeras disputas internas de poder. Um período marcante foi a Guerra Civil que ocorreu entre 1980 e 1992, resultado de um conflito entre as forças governamentais apoiadas pelos Estados Unidos e a oposição política salvadorenha. Esse conflito teve um alto custo em termos de vidas perdidas e desaparecimentos, além de causar graves impactos econômicos. Com mais de 6 milhões de habitantes, a maior cidade é a capital, San Salvador, que abriga cerca de 540 mil pessoas. No contexto atual,
Operações conjuntas da polícia e do exército ocorrem em diversos bairros de San Salvador para lidar com as gangues MS-13 e Bairro 18, que dominam o país por mais de 25 anos. O governo de El Salvador busca combater essas gangues devido a crimes como homicídios contra cidadãos indefesos, traficavam drogas, roubavam, forçavam as pessoas a sair de suas casas para ocupá-las e extorquiam, muito semelhante ao que acontece na Colômbia. A população vive com o medo da violência e do controle dessas gangues. A violência em El Salvador atingiu níveis alarmantes, a ponto de os necrotérios não conseguirem lidar com o grande número de vítimas. O governo, liderado pelo presidente Nayib Bukele, tem se empenhado em enfrentar as gangues, como MS-13 e Bairro 18, que aterrorizam a população. No entanto, essa abordagem também causa preocupações sobre possíveis abusos de poder e direitos humanos. O governo passado foi de Sánchez Serén, ex-presidente de El Salvador, nascido em 18 de junho de 1944, um estadista salvadorenho que ocupou a posição de líder de El Salvador durante o período de 2014 a 2019. Ele se destacou como um membro proeminente do FMLN, partido de esquerda. Assumindo o papel de presidente após a vitória no pleito de 2014, ele tomou as rédeas da República em 1º de agosto desse mesmo ano, permanecendo no posto até 1º de agosto de 2019. O governo de Sánchez não trabalhou a questão da segurança pública e melhores condições de vida para o povo salvadorenho. Sánchez Serén, que originalmente era de um grupo guerrilheiro durante a Guerra Civil, mas que posteriormente se transformou em um partido político. Sua ascensão à presidência marcou a continuação do governo do FMLN, que já estava no poder desde 2009. Em 2021, promotores de El Salvador emitiram um mandado de prisão contra Salvador Sánchez Serén, sob a acusação de peculato, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. O Ministério Público de El Salvador ordenou a prisão do ex-presidente Sánchez Serén e de vários ministros e ex-ministros, todos do partido FMLN. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. O partido caracteriza as denúncias como perseguição política do governo de Nayib Bukele. Sánchez Serén estava fora do país e não pôde ser preso, mas 5 ex-funcionários do governo foram detidos. São eles o ex-ministro da Fazenda Carlos Cáceres, a ex-ministra da Saúde e a antiga prefeita de San Salvador, Violeta Mengíbar, e os ex-vice-ministros Calixto Mejia, do Trabalho, Erlinda Randal, da Ciência e Tecnologia, e Hugo Flores, da Agricultura. Todas essas pessoas contribuíram para o desfalque de mais de 350 milhões de dólares dos cofres do Estado salvadorenho, disse o procurador-geral Rodolfo Delgado. Eles recebiam dinheiro vivo e em quantias diferentes, mensalmente adicionada ao salário que tinham direito por lei. O Partido Novas Ideias de El Salvador anunciou que seu líder, Nayib Bukele, registrou-se como pré-candidato à presidência da República para buscar sua reeleição em 2024, apesar de, em tese, a Constituição do país proibir. A escolha do presidente Bukele de buscar a reeleição provocou discussões da sua viabilidade constitucional, embora tenha sido autorizada pelos juízes da Suprema Corte. Críticos contestam essa decisão, alegando que se trata de uma estratégia para prolongar seu mandato no poder. Eu desejo é que El Salvador se torne um exemplo de superação e progresso, deixando para trás os dias de violência e instabilidade. A segurança pública é um pilar fundamental para o florescimento de qualquer nação. Que a nação alcance novos patamares de desenvolvimento e que seu povo viva em paz e harmonia. Independentemente de quem estiver à frente da presidência, acredito que o sucesso de El Salvador deve ser uma busca coletiva. O progresso e a prosperidade são conquistas que requerem a participação ativa de todos os setores da sociedade, independentemente de diferenças políticas ou ideológicas. O caminho para a grandeza está na união e no esforço conjunto.